hoje o privilégio de ter o evangelista Rogério de Camargo conosco. Não estamos transmitindo para não atrapalhar a transmissão de Franca, mas creio que você será abençoado, com o ministério do irmão Rogério. Então, com vocês, o irmão Rogério de Camargo. Deus te abençoe. Deus abençoe meus irmãos. Amém. É sempre um privilégio para nós estar aqui. Vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Bondoso Pai Celestial, temos algumas coisas que desceram ao nosso coração para falar a respeito da Tua Palavra. Nós não somos nada e admitimos isso de coração. Vem no nosso meio e fala através de nós. Enche o nosso coração de gozo enquanto confrontamos estas grandes verdades da Tua Palavra para o dia em que nós estamos vivendo. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite. É o que te rogamos em Teu nome, Senhor. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre entre no Espírito. Amém? São João, aquele que escreveu o livro do Apocalipse, diz nesta escritura: fui arrebatado em espírito. Amém? Amém. Entre no espírito, para que João pudesse receber as revelações do que ia acontecer, do que já estava prestes a acontecer e do que iria acontecer. Ele teve que sair de si mesmo e entrar no Espírito. Nós pensamos que a palavra de Deus, ela foi escrita antes da fundação do mundo. Deus Espírito, o Deus Espírito, já tinha escrito este livro antes da fundação do mundo. De modo que ele é um livro espiritual. A Bíblia não é um livro carnal, não é um livro mental, não é um livro produzido pela sabedoria humana. Todas as palavras deste livro são inspiradas por Deus, porque foram escritas por Deus antes da fundação do mundo. É o que nós encontramos na Bíblia, o livro da vida do Cordeiro, que foi escrito antes da fundação do mundo.
Obviamente não era um livro como nós temos aqui, com folhas, papel, tinta, letras, mas era um livro planejado na mente de Deus. Isto veio a se tornar letra, números, profecias, foi escrita, mas quando os escritores a colocaram no papel, muito antes, na eternidade, já tinha estado na mente de Deus. Então, para entendermos as Escrituras, é preciso que subamos até a mente de Deus. É preciso que saiamos de nós mesmos e entremos no Espírito. No Espírito de como ela foi escrita, no Espírito de como ela foi composta, no Espírito para entender o que a Escritura quis dizer. Ao tempo, cada profecia vem ao cumprimento, tem que se entrar no Espírito. Hoje, nós vemos muitas interpretações das Escrituras. Se você procurar, há muitas interpretações sobre o livro de Apocalipse, os livros do Velho Testamento. As escolas teológicas têm muitas explicações, muitos ensinamentos, e quase que invariavelmente estão todos desordenados porque não entraram no Espírito. A maneira de nós entrarmos no Espírito, meus irmãos, não depende de nós até certo ponto. Mas quando somos achados por Deus, quando Ele nos busca, quando Ele se apresenta diante de nós, quando Ele manda um profeta, quando o profeta dá a sua mensagem, é Deus disponibilizando o seu Espírito para que entremos nele, para que possamos compreender as Escrituras. Porque muitos crentes da mensagem não compreendem a mensagem, porque não entram no Espírito da mensagem. Muitos crentes da mensagem pensam que a mensagem do Mombrã é mais uma igreja, é mais uma denominação, como tantas denominações que existem por aí no mundo. Meus irmãos, falta de entrar no Espírito. A mensagem do profeta William Branham não é uma denominação. O profeta William Branham nunca fundou uma denominação. O profeta William Branham foi a palavra de Deus. E ao ouvir sua mensagem, e ao ouvir suas pregações, e ao ouvir seus ensinamentos, e ao ouvir sua doutrina, era estar ouvindo Deus, recebendo Deus e adentrando no Espírito de Deus. Mas o povo discorda de Deus. O povo anda no espírito do mundo, no espírito das denominações, no costume das denominações. Você sabe, cada denominação tem seus espíritos, tem suas doutrinas, tem seus métodos, tem seus espíritos. Irmão Branco diz na mensagem Testemunho, parágrafo 26, há um espírito por trás desta igreja. Certamente, espírito por trás do seu lar, por trás de cada edifício, por trás de tudo, há um espírito. Há um espírito por trás do nosso lar.
trás de nós, há um Espírito que nos motiva, há uma unção que desce sobre a nossa vida, há um Espírito sobre esta igreja, há um Espírito sobre as denominações. E que bom é poder estar num lugar onde o Espírito que está é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele concorda com esta Bíblia, porque foi ele quem escreveu esta palavra. Você não pode estar num lugar onde eles discordam desta Bíblia, por certamente ali não está o Espírito de Deus. Se alguém pega esta Bíblia e faz dizer que aquilo foi para o passado e já não é hoje, não é o Espírito de Deus. Se as pessoas pertencem a uma denominação que menosprezam o que está escrito neste livro, e para eles importa o que diz o pastor, o que diz a junta de ministros, o que diz o concílio daqueles ministros, ali certamente há um Espírito, mas não é o Espírito de Deus. Mas nós queremos entrar no Espírito de Deus. Nós queremos receber o Espírito Santo. Queremos agir da maneira como Deus gostaria de agir em seres humanos na era em que nós estamos vivendo. Queremos crer da maneira como Deus quer que o seu povo creia quando Ele está manifestando no dia em que nós estamos vivendo. Deus não quer hoje uma igreja que bata palmas para a mensagem de Lutero. Não! Isso foi outro espírito. Deus não quer que você regozije-se apenas em escutar mensagens da era da Reforma, da era de John Wesley. Não! Foi bom! Mas hoje há um outro Espírito. É um Espírito diferente? Não, é uma outra porção do Espírito. Houve um tempo em que Deus estava na mensagem luterana, houve um tempo que Deus estava na mensagem de Wesley, na mensagem pentecostal, mas hoje Deus fez mais, e Deus quer que nós entremos nisso. Deus quer que nós recebamos isso. Mas o povo recebe? Não, o povo recebe o Espírito, o povo recebe a influência, o povo recebe uma motivação, mas não o Espírito da hora, a motivação da hora, a palavra da hora. Entre no Espírito. E João entrou no Espírito e começou a ouvir coisas. Ele viu 7 eras da igreja, ele viu 7 castiçais, ele viu Jesus no meio dos 7 castiçais, ele viu o tempo, como seria cada era da igreja, o tempo da palavra original, o tempo de angústia. Ele viu os animais que saíram para combater o anticristo. Não era no natural, o homem não estava em si, o homem estava em Espírito, ele estava no Espírito. Ele viu os selos. Ele não viu os selos? Tem que estar em Espírito, meus irmãos. Para entrar na eternidade, tem que estar em Espírito. Meus irmãos, os homens carnais nunca podem compreender as coisas da eternidade, porque as coisas da eternidade se discernem espiritualmente. São Paulo que diz: o homem natural não pode compreender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. A mensagem que nós cremos, você discerne ela espiritualmente. Para crer na mensagem de William Branham, tem que ser espiritual. Para crer na mensagem
Sermão sobre a Montanha, parágrafo 127. 2 dias após aquilo, certa manhã, estava de pé no quarto, por volta das 10 horas, eu entrei no Espírito de Deus, e eu vi aquele pequeno bando de pombas voando, olhei para aqueles pequenos pássaros, vocês recordam disto? Eu vi 7 anjos na forma de uma pirâmide, veio com fúria até mim, eu entrei no Espírito. Amém. Eu estava no quarto por volta das 10 horas da manhã, e eu entrei no Espírito e tive uma visão. 7 anjos vieram da eternidade. E sabe o que é 7 anjos da eternidade, meus irmãos? É Apocalipse capítulo 10. E vi um anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, por cima de sua cabeça estava um arco celeste, trazia na mão um livrinho aberto. E quando este anjo desce do céu, o que acontece? O 7º anjo está na terra, William Branham está na terra, William Branham está no oeste. William Branham entrou no Espírito e viu que deveria ir para o oeste, porque lá ele se encontraria com 7 anjos que viriam da eternidade. Mas para poder compreender estas coisas, tem que entrar no Espírito. Não é carnalmente. Carnalmente você diz assim: você sabe, meu querido irmão, você sabe, meu querido titio, minha querida titia, meu papai, minha mamãe, pessoas cristãs denominacionais, crentes na primeira e segunda etapa da mensagem. Você sabe, Jesus Cristo já veio no Monte Pôr do Sol. Se Jesus já veio, o que nós estamos fazendo assim, aqui? Sabe por que eles perguntam? Porque são carnais, porque não puderam entrar no Espírito. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Se você tiver um pouquinho de sensibilidade espiritual, deixe o pregador falar, ouça o pregador e veja que Jesus disse que quando a figueira começa a brotar, o verão está próximo, que não passaria aquela geração que visse Israel retornar para sua pátria sem que viesse novamente Jesus Cristo à terra, sem que Jesus Cristo retornasse à terra. Quando Israel voltasse a se tornar uma nação novamente, não passaria 40 anos sem que Jesus retornasse. E Jesus retornando, é ele vindo como filho do homem. Jesus retornando é Deus numa carne humana. Amém. Jesus Cristo retornando é Deus numa carne humana, chamado William Branham, na América do Norte. Nós não tivemos a oportunidade de ver o William Branham em ação, mas através da sua literatura, dos livros que foram impressos, através das suas pregações, eu posso ver e crer que lá estava Jesus Cristo encarnado entre os seres humanos. Falta de entrar no Espírito. A igreja americana nunca pôde entrar no Espírito da mensagem, nunca pôde entrar no Espírito do profeta William Branham, nunca pôde entrar no Espírito da Escritura, nunca pôde entrar no Espírito da Bíblia, no cumprimento das Escrituras, lá na América do Norte, entre aqueles seres humanos. William Branham, com aquele ministério maravilhoso, esplêndido, que discernia os pensamentos, os corações das pessoas, que sabiam os nomes das pessoas, sem nunca tê-la visto antes, dizia de que parte do mundo era aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa morasse a milhares de quilômetros de onde irmão Branham morava. Irmão Branham podia dizer qual era o problema daquela pessoa, e muitas vezes o problema não era daquela pessoa, mas por uma pessoa na qual aquela pessoa que estava na sua frente estava orando. Se isso não foi a manifestação do Filho do Homem, se isso não foi Jesus Cristo, e aquilo ainda nem era o principal, meus irmãos, aquilo era apenas um pequeno sinal para atrair, para chamar a atenção do povo.
7 selos. Aleluia. Isso é entrar no Espírito. Isto é conhecer a mensagem. Isto é entender a mensagem. Entrar no Espírito da Bíblia. Saber que as coisas do Velho Testamento são sombras do Novo Testamento. Entrar no Espírito é concordar com a Escritura. É não menosprezar os tipos da Escritura. Entrar no Espírito é ver como assim como Deus enviou um profeta para libertar o povo de Israel do Egito, Deus enviou um profeta para nos libertar das denominações onde nós estávamos aprisionados. E nós não menosprezamos isso, nós cremos nisso. Deus enviou Moisés, Deus enviou William Branham, Deus deu 2 sinais a Moisés, Deus deu 2 sinais a William Branham. Agora a igreja está entrando no Espírito. A igreja está começando a sentir satisfação por ver que Deus ele está vivo, que Deus está no nosso meio, que Deus está operando agora no nosso meio, que não foi só lá no passado. Isto é, a igreja começa a remover-se e entrar no Espírito, regozijar-se e ver como assim como foi lá com Moisés, foi aqui com William Branham, o nosso Moisés. Assim como Moisés operou 2 sinais, irmão Branham também operou 2 sinais diante de quem? Diante de Faraó, diante dos cabeças denominacionais. Ele disse: deixa o meu povo ir, deixa o eleito sair, deixa o eleito sair e ser batizado em nome de Jesus Cristo, deixa o eleito sair para crer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, deixa o eleito sair para crer, pois há um profeta na terra. Que eu, se fosse um cabeça denominacional, segurar o povo? Falta do Espírito, falta de eleição, falta de fé, falta de graça, totalmente afundado na desgraça. Faraó e seu reino afundado na desgraça, quando resolveram perseguir a Moisés e o povo de Deus, perderam seu exército, perderam seus pregadores, perderam seus ministros. Quando resolveram ir atrás de William Branham, quando William Branham libertou aquele povo das denominações, e a primeira coisa ao sair da denominação, o que nós fazemos, meus irmãos? Somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, que significa passar pelo mar. Não é perfeito, tio? Amém. Mas isso é entrar no Espírito, isso é concordar com a Escritura. Isto é ver que aquele que escreveu está no nosso meio. Ele concorda com aquilo que ele fez, ele não discorda daquilo que ele fez, e ele não põe nada lá que aqui na frente ele venha se arrepender. Ops, isso aqui eu não deveria ter colocado, porque como que eu vou? Não, é perfeito, meus irmãos. Chegaremos a esse ponto. Como é perfeito? Como é perfeito a jornada pelo deserto, como diz o irmão Branham, há 3 etapas da jornada. 3 etapas. Eles saíram do Egito. Justificação, quando passaram pelo mar. Santificação, depois do mar vermelho. Justificação, santificação. Mas a terceira etapa, diz irmão Branham, como fui com Moisés, assim serei contigo, foi quando eles entraram em Canaã. A terceira etapa da jornada foi quando eles entraram na terra prometida. A terceira etapa foi a abertura dos céus. O irmão Branham diz na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. A terceira etapa foi a abertura da palavra. A terceira etapa foi o
para ele: por causa disto, olha, dá uma olhada na terra. Eu te prometi, eu te disse que tinha uma terra, ela está lá, tá vendo? É verdade que eu te disse. Há uns 700, há uns 7 trovões, e eu disse para você não falar nada a respeito da primeira e segunda etapa. Não diga nada da primeira etapa, não diga nada da segunda etapa. E você contou para os ministros. Terceira etapa, não se dirá a ninguém. Quem vai entrar lá é Josué. Quem vai entrar lá é João. Glória a Deus. Diga que não é. Diga que o tipo não está cumprindo perfeitamente. Entre no espírito da Bíblia, entre no espírito da Escritura, entre no espírito do compositor, entre no espírito daquele que escreveu esse livro, e veja se não é verdade, veja se não estamos perfeitamente andando no caminho provido por Deus. O caminho que estamos não é outro senão o caminho da Escritura, o caminho que Deus mesmo providenciou para nós. Chega uma hora que Moisés não pôde mais levar o povo a Canaã. Há um tempo em que William Branham tem que terminar sua jornada. E o que ele faz? Ele dá a sua espada. Moisés deu as tábuas da lei para Josué. Os 700, os 10 mandamentos. Os 700, os 10 livros do profeta. Os 10 livros da revelação dos 700. É os 10 mandamentos. Deus escondido e revelado em simplicidade. A brecha, o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro selo, o quarto, o quinto, o sexto selo, perguntas e respostas sobre o selo, e o 7º selo, os 10 mandamentos. Assim como Moisés recebeu os 10 mandamentos, William Branham também recebeu os 10 mandamentos da montanha. Assim como Moisés entrou no Espírito, William Branham também entrou no Espírito. Assim como João entra no Espírito, nós também somos chamados a entrar no Espírito. Amém. Para entender as coisas de Deus, para crer nas coisas de Deus, para nos submeter à palavra de Deus. Amém. O povo é submisso ao Espírito do mundo. Nós estamos aqui no Brasil agora, num tempo de carnaval, esta festa imunda do inferno. E o povo entrou no espírito do carnaval. O povo é submisso ao espírito do carnaval. Eles vão para as praias, eles vão para as festas, eles vão se entorpecer, eles vão fazer tudo aquilo que cheira mal às narinas de Deus, porque eles entraram no espírito do mundo. Mas nós somos chamados a entrar no Espírito de Deus, porque estamos sendo chamados à eternidade. Nós não somos do mundo, nós somos diferentes, meus irmãos. Há tantos espíritos, como o irmão Branham disse: o espírito do futebol, o espírito dos jogos, o espírito das novelas. Você entra naquele espírito, você fica aficionado por aquilo, você fica aprisionado por aquilo, você não faz outra coisa senão pensar naquilo. Quando tem um jogo de futebol, você pula, você grita, você berra, você vira cambalhota, você entra no espírito. Mas Deus quer ver nós dar cambalhotas quando João está pregando, quando João está lendo um parágrafo, que 7 anjos vieram da eternidade, que os 7 trovões rebombaram, que BRAMHM significa perfeito, perfeição, que novo nome é Branham, que os 7 selos foram revelados por Branham. Onde estão as cambalhotas? Onde está a igreja entrando no Espírito? Irmão Branham diz na mensagem: senhores, esse é o tempo. Sim, senhores, se esse acontecimento, que eu vou estar lá, e 7 anjos aparecerão na minha frente, se isso significa os trovões, senhores, subamos e saltamos pelas paredes, os 7 trovões serão revelados. Amém. Irmão Branham disse. E os 7 trovões foram revelados. Mas cadê aqueles que pulam pelos 7 trovões? Que gritam pelos 7 trovões? Que dizem aleluia pelos 7 trovões? Que dizem glória a Deus, Jesus já voltou?
escreveram sobre isso. Eles não puderam compreender Apocalipse 10. Eles não puderam compreender 7 horrores que não estão escritos. Eles não puderam compreender quando Jesus disse a João: diga aí, João, ao que vencer, eu vou dar a ele conhecer o meu novo nome. Já pensou, meus irmãos? Você pode dizer para qualquer um: Jesus, não chama Jesus. E ele vai ficar com aquele ponto de interrogação na cabeça. É a Bíblia que diz: meu novo nome. Jesus, não chama Jesus. E me recordo muito bem quando ouvi uma pregação do pastor Osmar Rodrigues Costa. Ele disse: você sabia que Jesus não chama Jesus faz 2000 anos? Meus irmãos, porque quando ele subiu, ele recebeu um novo nome. E durante 7 anos da igreja, ele não pôde revelar seu novo nome. Mas de acordo com a Bíblia, de acordo com a Escritura, em Apocalipse capítulo 10, nos dias da voz do 7º anjo, nos dias da voz do 7º mensageiro, nos dias da voz do 7º castiçal, nos dias da voz da 7ª estrela, nos dias da voz do 7º Espírito de Deus, ele revelaria todos esses mistérios para nós. E ele desceu em Apocalipse 10, no dia 28 de fevereiro de 1963, lá no Monte Pôr do Sol. Irmão Branham estava ali tirando um carrapicho da calça, quando ele dizia: eu já vi esta cena antes. E diante dele, numa terrível explosão, 7 anjos lhe apareceram, vindo da eternidade para cumprir aquilo que João viu como Espírito. João viu, meus irmãos. Qual é a chance disso cumprir? Qual é a chance de Apocalipse 10 cumprir por alguém que escreveu isso há 2000 anos atrás? Cumpriu perfeitamente. William Branham pregou antes que acontecesse. Ele disse: eu vou para o oeste, e de acordo com a minha visão, 7 anjos aparecerão. Antes dos 7 anjos, irmão Branham viu passarinhos, pombinhas, todas indo em direção ao leste, significando a primeira e a segunda etapa. Mas quando vieram os anjos, era a terceira etapa, era a revelação dos 7 selos, era Jesus Cristo descendo do céu, era aquela nuvem que foi prometida. Este Jesus que vocês estão vendo ir para o céu, há de retornar como para os céus o viste ir. E ele foi uma nuvem e o ocultou, e ele veio e uma nuvem e o desvelou. Ele veio numa nuvem, ele veio. E o que nós estamos fazendo aqui? Nós somos testemunhas disso. Nós estamos aqui falando, meus irmãos, nós estamos aqui dando uma última oportunidade ao mundo. Nós estamos aqui dando uma última oportunidade que nós recebemos. Nós estamos aqui através da mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, que é a sequência do ministério de William Branham. Veja: e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. João, vai e toma o livrinho da mão do 7º anjo. João, vai e toma os 7 selos da mão do 7º anjo. João, vai e toma o livro da mão de William Branham. João, vai e toma o livro da mão do Filho do Homem. João vai num ministério tão simples, tão humilde, cumprindo uma ordem. Não foi João que se ofereceu para ir, não foi Josué que se ofereceu para ser sucessor de Moisés. Não é homem algum que se oferece, é Deus quem ordena. E quando Deus ordena alguém, ele vai velado naquele alguém. É Deus no homem. Não fique pensando
serviço, os ministros tropeçarem. Não, mano, o Osmarzinho? Não. O Osmarzinho não tem nem o primeiro grau completo. Não é assim? Osmarzinho, não pode ser. E é. Por quê? Porque o homem carnal, ele está acostumado com a palavra longe dele, com o acontecimento escriturístico longe. Deus fez lá, vai fazer no futuro, mas nos nossos dias não. Nós não entramos no Espírito suficiente para encarar uma escritura que depende de nós para cumprir, uma mensagem que depende da nossa fé para cumprir. O rapto depende de gente que tem fé, de gente que não tem medo de entrar no Espírito, de gente que não tem medo de dizer: isso é verdade, eu creio, eu aceito. João tomou o livro, não é mais um grupo, nunca foi um grupo na verdade, mas agora que João tem pregado para nós estas coisas, estas revelações da terceira etapa, é só João, é ele que está com a palavra. Vocês entendem? As pessoas tropeçam, mas então como você está na igreja e tem um outro pastor? Não, mas é pastores que estão ao lado de João, assim como tinha pastores ao lado de Paulo, Tito, Filemão. São pastores ao lado do ministério da hora, são pastores que entendem a mensagem da hora. Amém. São filhos desse ministério, são abençoados por esse ministério, que compreendem que Deus está numa pessoa abençoando o povo, ditando as regras, as normas, as leis. Quando a gente diz regras, normas, parece que é uma lei que te... Não, as regras do amor, as revelações de Deus, os 7 trovões, a vida do Senhor, o novo nome. Meus irmãos, o povo precisa entrar no Espírito. Eu vou pular já, meus irmãos. Eu ia ler a visão de Patmos, testemunho de uma verdadeira testemunha, mas vamos ler o poderoso Deus desvelado perante nós, página 21. Vejam, muitos de vocês leram ou ouviram falar da história do grande compositor russo que compôs Pedro e o Lobo. Vocês já ouviram falar nessa história? Eu também nunca vi falar, mas é uma história russa. É como uma história do Romeu e Julieta, o Chapeuzinho Vermelho. São contos, certo, meus irmãos? O principal nós vamos captar, certo? Qualquer um que conheça a história, que esteja lendo no papel e possa ouvir esta sinfonia, como ela representa isso, o drama, interpretando, ora, eles conhecem todas as mudanças, eles podem olhar aqui e ver a mudança, mas agora, o que acontece se o compositor escrever alguma coisa e vermos que isso não é representado direito? O irmão está perguntando: o que acontece se o compositor, aquele que escreveu o drama, ver o drama, a história sendo atuada no palco e a sinfonia tocando, e ele olha, não está certa essa música, aquele personagem não está correto, aquele personagem não é o momento agora dele entrar no palco. O que acontece? Alguma coisa, que tem alguma coisa faltando. Quando vemos aquele que compôs, criou, escreveu, então a sinfonia tocando, toca uma nota errada, porque enquanto os atores estão no palco, há uma sinfonia, um grupo de homens com instrumentos tocando uma música de acordo com a cena que está acontecendo no palco. Entendem, meus irmãos? Se é uma cena romântica, obviamente eles estão tocando
uma música de amor, não é? Se é uma cena de suspense, já é uma música mais estridente. Sabe aquela música que te dá medo quando você está vendo um filme e entra numa parte do suspense? É o que está acontecendo. Agora, o que está acontecendo hoje? É como vermos o Monte Pôr do Sol e tocarmos Rude Cruz. Vocês entendem, meu Deus? Você vê Cristo descendo no Monte Pôr do Sol, pondo um pé na terra e outro no mar, e cantar uma música para aquela cena. Rude Cruz, não? Está errado. Está errado tocar Rude Cruz? Não, não está errado tocar Rude Cruz. Mas para a cena do Monte Pôr do Sol, é outra hino, é outra música, é outra. Amém. Você entende? Para o que está acontecendo hoje, é outra música. E bem diz a Escritura: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de abrir o livro, digno és de tomar o livro e de desatar os seus 7 selos. Qual é o problema hoje, meus irmãos luteranos, meus irmãos batistas, meus irmãos pentecostais, todos os meus irmãos de todas as diversas denominações? Estão vendo? Vocês estão tentando apresentar uma nota que foi tocada nos dias de Lutero ou Wesley, assim, quando na realidade da folha da música aqui mostra que é outro dia, né? A folha está mostrando que é outro dia. A Escritura está mostrando agora que é outro versículo de Apocalipse 10. O que o Tabernáculo Branham em Jeffersonville tem tentado tocar? Que o irmão Branham é o homem da hora? Não, o irmão Branham já não é mais o homem da hora. A folha mudou, a folha virou, a música é outra. Amém. Agora o que precisa, meus irmãos? O único jeito de vocês poderem chegar a fazer isso, meus irmãos do mundo, de diversas partes do mundo, há somente um jeito daquele regente fazer. Ele tem que entrar no mesmo espírito em que o compositor estava. Então ele consegue. Ele tem que voltar ao espírito do compositor. Ele tem que entrar na alma daquele compositor. Ele tem que ver o que o compositor viu. Entrar no espírito da Escritura, para aceitar a mensagem da hora, para aceitar a mensagem de João. Ah, se o povo pudesse receber isso, se o povo pudesse entrar nesse espírito, meus irmãos, entrar nesse espírito, como seria benéfico, como seria bom ver os 7 trovões espalhados pelo mundo. Como seria bom se o Tabernáculo Branham pudesse virar a folha, pudesse o regente fazer um sinal diferente, e eles pudessem compreender que a mensagem já não está mais na América do Norte, que a mensagem já tem viajado, que João já tem tomado o livro, que a espada que estava na mão do irmão Branham passou para a mão de outro homem. Meus irmãos, mas isso só será possível se entrar no Espírito. Amém? Entremos no Espírito. Creiamos nessa palavra. Creiamos nessa mensagem. Amém, meus irmãos? Amém. Bom Pai Celeste, queremos viver em Teu Espírito para cumprir as Tuas ordens, para cumprir a Tua vontade. Obrigado por esses irmãos, pela vida do pastor João Bispo, que tem recebido este Espírito. Esse Espírito o tem motivado e tem abençoado este povo, esta igreja, Senhor. Abençoa a sua vida, seu ministério. Abençoa todos os nossos irmãos ao redor do mundo que têm recebido esse Espírito e têm crido nesta mensagem, têm crido nos trovões, têm crido no novo nome, têm crido que Deus continua trabalhando em nosso meio através da mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Em Teu nome te agradecemos,
no nome do Senhor Jesus. Amém.